Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje daremos sequência à nossa série de estudos nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Hoje nós iremos expor o capítulo 2, do versículo 8 ao 11, que diz respeito à segunda carta enviada às igrejas da Ásia Menor. Especificamente, esta é a carta enviada à igreja de Esmirna. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 8 ao 11, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Bom e gracioso Deus, nos ensina agora por tua palavra, Senhor. Nos ensina por meio da tua Escritura Santa. Nos ensina, de acordo com esse texto, a aprendermos a usufruir melhor do teu cuidado, do teu amor, durante o período de perseguição, durante momentos de sofrimento. Que ao sofrermos, possamos olhar então para as lições que extrairemos desta porção da Escritura Sagrada e possamos aplicar às nossas angústias, tribulações e sofrimentos. Que possamos entender, ó Deus Santo, que em teu Filho, aquele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos, é nele que temos o consolo, é nele que temos esperança, é nele que temos alento e conforto para nossas almas. Cuida de nós, ó Pai. Aplique a tua palavra em nós. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Em toda a história clássica de casamento, é repetido o histórico e icônico voto de casamento, onde o casal promete então ser fiel por toda a vida, em todas as circunstâncias. Isso inclui na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, amando e respeitando-se mutuamente, até que a morte cause a separação. Como nós já dissemos nas exposições anteriores, Apocalipse é um livro de esperança, que termina com as bodas de casamento entre Cristo e a igreja. Aqui, nesta passagem, nós encontramos o noivo graciosamente orientando a sua noiva a permanecer fiel, apesar das circunstâncias. Sabemos que o amor de Cristo não é dissolvido com a morte. Pelo contrário, ultrapassa os limites da mortalidade humana. Logo, é requerido desta noiva fidelidade na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria e na tribulação. Fidelidade até a morte. Não é fidelidade apenas na hora da morte, mas é fidelidade por toda a vida, até o fim. Com um detalhe: no casamento de Cristo e a igreja, a morte não estabelece o fim desse casamento, mas é um casamento que ultrapassa até os limites da morte. É um casamento para toda a eternidade. No entanto, deste lado de cá da eternidade, em nossa atual peregrinação, o que se exige de nós é que sejamos fiéis até a morte. Queridos, essa carta é endereçada à igreja que se encontrava na cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade belíssima
e rivalizava com Éfeso. Tanto em termos estéticos, em questões estéticas, quanto na fidelidade ao imperador romano. Esmina era uma das cidades mais fiéis a Roma. Esmina também tinha sido... Esmina era uma cidade que havia sido marcada também por 2 destruições antes do período em que esta carta foi dirigida à igreja que lá se encontrava. E é uma cidade que sobreviveu a essas 2 destruições, ok? Uma destruição ocasionada por uma catástrofe natural, outra ocasionada pela aflição imposta por inimigos, mas o fato é que essa cidade se reergueu. Outro fato interessante acerca da cidade de Esmina e que está relacionado à nossa exposição é que era uma cidade com forte influência dos judeus. Inclusive, os judeus foram responsáveis por muito do desenvolvimento daquela cidade, investindo financeiramente na reconstrução e no embelezamento daquele lugar. Esmina também era conhecida por ser uma cidade bela e um ponto turístico do mundo antigo. Em Esmina se encontrava o Monte Pagos. E o Monte Pagos, ele tinha sobre o seu cume uma série de monumentos aos deuses pagãos, especialmente a Zeus, que formavam uma espécie de coroa, conhecida como a coroa de Esmina. A cidade de Esmina era rica, era próspera, era uma cidade altamente idólatra, era uma cidade que adorava tanto aos deuses pagãos, quanto também adorava ao imperador, era fiel a Roma. Era uma cidade turística e era uma cidade onde havia forte movimentação comercial. Nesse contexto, nós encontramos a igreja ali em Esmina, passando por várias dificuldades. Uma igreja sendo perseguida, uma igreja enfrentando pobreza em uma cidade extremamente rica, uma igreja que muitos de seus membros já haviam sido aprisionados e outros mortos. Cristo então se dirige à igreja que ali se encontra. E esta carta, dirigida à igreja de Esmina, é uma carta altamente consoladora. A igreja de Esmina é uma das 2 igrejas em que o Senhor Jesus Cristo não tem nenhuma repreensão. Mas o que há aqui é elogio e o que há aqui é uma palavra de consolo a uma igreja sofredora. No versículo 8, nós encontramos então, em primeiro lugar, uma descrição consoladora desta carta enviada por Cristo. Então, o versículo 8, que é a introdução dessa carta, nos fornece uma descrição consoladora. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmina escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Como eu já havia dito na exposição anterior, as introduções a estas cartas já fornecem grande informação ou grandes informações, importantes informações sobre a situação daquela igreja e já tem na própria introdução muita mensagem para aquela igreja se apropriar. E é o caso aqui. Perceba, neste versículo 8, nós podemos inferir aqui algumas verdades fundamentais para o consolo daquela igreja. Por isso que eu disse, esta é uma descrição consoladora. Veja, o versículo 8 começa como começa todas as 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia, ali em Apocalipse. Ao anjo da igreja, aí o nome da igreja, e aí dito, escreve. Ao anjo da igreja Esmina, escreve. Isso é importante, queridos, para que fique claro que há um portador legítimo da mensagem naquela igreja. As cartas elas foram escritas para serem lidas publicamente para a igreja. Se lembra do versículo 3? Bem-aventurado aquele que lê. Vimos que essa é a tradução adequada, não está no plural essa parte. E bem-aventurados aqueles que ouvem.
Então há uma pessoa que lê publicamente e os demais que ouvem no contexto de culto público. E nesse contexto de culto público é que a igreja que é exortada, é que a igreja é consolada, a igreja é edificada, advertida, ameaçada. E o que nós aprendemos com isso é que a pregação da palavra, o anúncio público por meio do anjo da igreja, e semana passada vimos que esse anjo da igreja é o mensageiro da igreja, é o ministro docente, é o responsável por comunicar a palavra do Senhor ao rebanho. E o que aprendemos é que por meio desta comunicação pública, por meio da pregação da palavra, é que a igreja também é tratada. No nosso caso particular, aprendemos aqui que a pregação é o instrumento de consolo para a igreja. Queridos irmãos, não importa de que natureza seja as nossas aflições. No culto público, na pregação pública da palavra do Senhor, o Senhor tratará, nos consolará. Por meio da pregação, o Senhor trata várias áreas da nossa vida, incluindo o consolo. Afinal de contas, como disse Romanos 15, 3 e 4 mais especificamente, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso consolo foi escrito. E a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. O que nós precisamos nos nossos momentos de luta contra as tentações, contra as aflições, é de fé para lidar com essas coisas. E esta fé que nos já foi dada de uma vez por todas, ela nos é alimentada por meio da pregação da palavra de Deus. Então, a primeira verdade que aprendemos aqui, por meio da pregação somos consolados. A pregação, o anúncio público da palavra de Deus é fonte de consolo para a igreja. Outra verdade que extraímos do versículo 8, a divindade de Cristo é fonte de consolo para a sua igreja. E isso é inferido do fato de que o texto, a introdução, começa dizendo assim: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Essa expressão primeiro e último, nós já abordamos na primeira exposição em Apocalipse, aponta para a divindade de Cristo. Se você abrir Isaías 44, versículo 6, e Isaías 48, versículo 12, você lerá nestas passagens que Yahvé é quem diz que é o primeiro e último. É ele que é o primeiro e último. Inclusive aqui em Apocalipse, é Yahvé que diz no versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é o Alfa e o Ômega? O Senhor Deus. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. O que o Senhor Deus está dizendo, eu sou o primeiro e o último. É o que encontramos em Isaías 44, 6 e 48, 12. Mas aqui, a igreja de Esmina, quem é que diz que é o primeiro e último? Aquele que esteve morto e tornou a viver, o Senhor Jesus Cristo. Que excelente argumento nós temos aqui contra aqueles que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele é divino. E por que ele se apresenta como divino àquela igreja? Porque é na divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Deus. Não é Zeus, não eram todas aquelas entidades representadas naqueles monumentos sob o monte Pagos, ali na igreja de Esmina. Então não eram os deuses pagãos que eram verdadeiramente deuses. Só há um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E Cristo Jesus é uma das pessoas dessa divindade. Ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é Deus. Isso também é fonte de consolo, porque não é César que era o Senhor. César não era divino. Costumava-se chamar César de Augusto César. Augusto significa divino, divino César, mas César não era divino, nenhum imperador era divino, exceto o grande e verdadeiro imperador da história, o Senhor Jesus Cristo. Ele é divino. Que fonte de consolo. O que Cristo está dizendo para aquela igreja? Vocês estão sendo perseguidos por causa da idolatria desses homens maus. Mas tenham ânimo. Eu sou Deus. O Senhor é Deus.
Outra verdade que inferimos daqui: a humanidade de Cristo é fonte de consolo. A humanidade e a humilhação de Cristo é fonte de consolo para uma igreja que sofre. E de onde inferimos a humanidade dele? Ora, se ele é o primeiro e último aqui apresentado, isto é, divino, ele também é apresentado aqui como ser humano, é aquele que esteve morto e tornou a viver. Deus não morre. Cristo morreu enquanto homem. Ele é humano. E ele morreu no seu estado de humilhação. E perceba que Cristo então mostra isso para aquela igreja. A história conta que centenas de cristãos foram mortos, jogados de cima do Monte Pago certa vez. Muitos cristãos estavam morrendo por causa de sua fé. E como é que Cristo se apresenta àquela igreja? Eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo. Que fonte de consolo! Se ele foi morto e não pôde ser destruído, é nele que está a nossa fonte de esperança. Por isso, outra lição que aprendemos daqui é que a exaltação de Cristo é fonte também de consolo. Perceba, ele é aquele que tornou a viver. Uma menção à sua ressurreição. Ele é aquele que ressuscitou dos mortos. E essa é a garantia que nós também ressuscitaremos dos mortos. Como ele ressuscitou. Que grande consolo aqui, queridos. Lembra que eu falei que só nessa introdução já há muita verdade sendo dita aqui, muitas verdades sendo ditas aqui? Esse é o caso. O que aprendemos então aqui nesta revelação inicial do nosso Senhor Jesus Cristo, na introdução à igreja de Esmina, é aquilo que está declarado em Romanos 8,17, que diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Querido, só nessa introdução, aquela igreja já poderia receber bastante alento, consolo e vigor para lidar com as aflições e tribulações que lhes eram impostas. No versículo 9, nós encontramos então agora uma declaração consoladora. Veja o que diz o versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Que declaração consoladora nós encontramos aqui? Se em primeiro ponto vemos uma descrição consoladora de Cristo para a igreja, agora nós encontramos uma declaração, uma mensagem consoladora dita à igreja. E ela começa com Cristo dizendo: conheço a tua tribulação. Jesus conhece a tribulação de sua igreja. Que maravilha, queridos irmãos. Cristo conhece o sofrimento de sua igreja. Ele não apenas, e aqui o verbo conhecer é muito mais do que tomar um conhecimento meramente teórico, intelectual. É muito mais do que simplesmente ter ciência de algo. Mas é conhecer experimentalmente. Então Cristo, ele não apenas tem ciência da tribulação daquela igreja, do sofrimento daquela igreja, mas ele a conhece como um servo sofredor. Isaías 53 apresenta Cristo como aquele que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer. E é por isso que ele conhece o sofrimento daquela igreja, porque ele sofreu em todas as coisas. Hebreus capítulo 2 vai nos dizer isso claramente. Hebreus capítulo 2 diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 2, nós lemos: por isso, preste bem atenção, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele mesmo sofreu. Então, quando Cristo diz: conheço o teu sofrimento, é porque ele sofreu.
E ninguém sofreu como ele. Ele é experimentado em dor. Nada melhor, ninguém melhor para entender nosso sofrimento, nossas angústias, nossas tribulações do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que em todas as coisas foi tentado e sofreu. Mas perceba que ainda é dito aqui em Apocalipse que o Senhor não conhece apenas o sofrimento da igreja, a tribulação dela de maneira geral, mas de maneira bem particular, especificamente aquela igreja. Cristo diz que conhece a pobreza, mas ele conhece uma pobreza que é enriquecedora de sua igreja. Ele diz: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Isso é interessante. Aprendemos nas terças-feiras que bem-aventurados mendigos de espírito. Nesse sentido, nós aprendemos que uma característica dos servos de Deus é que eles não são cheios de si, não são orgulhosos, não são prepotentes, não são arrogantes, não se acham muita coisa, não são altivos. Eles são pobres, miseráveis, pois esta é a percepção que uma pessoa deve ter de si mesma. No entanto, ao mesmo tempo que somos pobres espiritualmente, o Senhor nos enriquece com a sua graça. Ele nos enriquece com as suas bênçãos. Efésios 1:3 nos diz que nós temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todavia, essa igreja, queridos, estava passando por uma crise financeira. Era uma pobreza material. Mas a pobreza material é nada diante da ciência de que temos recebido toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Em Tiago 2,5, aprendemos na palavra de Deus que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos sido enriquecidos em todas as coisas. Esta é uma grande e maravilhosa verdade. Ouvi, meus amados irmãos, diz Tiago 2,5. Não vos escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Somos ricos, não de bens materiais. Somos ricos, não de nós mesmos, não temos nada a oferecer, somos miseráveis nesse sentido. Somos ricos porque ele nos fez ricos. Ele nos fez ricos. E como ele nos fez ricos, queridos? Se não por meio de sua pobreza. Ele que é rico se fez pobre para que nós, miseráveis, pudéssemos ser em tudo enriquecidos. Essa é uma grande verdade das Sagradas Escrituras. 2 Coríntios 8:9, 2 Coríntios 8:9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Por isso ele diz para aquela igreja: conheça a tua pobreza, mas tu és rico. Ah, queridos, que maravilha isso! A nós que somos miseráveis e pobres de nós mesmos, completamente carentes de qualquer virtude, de qualquer bênção e de qualquer graça, de nós mesmos, ele nos faz ricos, ele nos enriquece por sua graça. E esta riqueza sobrepuja absolutamente, infinitamente qualquer riqueza deste mundo. Por isso ele diz uma igreja que está padecendo crise financeira e diz: tu és rico, tu és rica. Meus queridos irmãos, entendam. O nosso reino não é deste mundo. Não permita que sua paz seja abalada por sua condição financeira. Não permita que sua paz seja abalada por sua condição financeira, pelos seus bens materiais, pelas suas aspirações materiais. Encontre alento no fato de que em Cristo Jesus nós temos sido enriquecidos com toda sorte de bênçãos.
Mas diz mais, Cristo conhece a tribulação daquela igreja, a pobreza enriquecedora daquela igreja, e ele conhece também as blasfêmias contra a sua igreja. É isso que ele diz ainda no versículo 9 de Apocalipse 1. Diz assim: ele conhece a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ora, queridos irmãos, os judeus se achavam a igreja legítima de Deus, o povo verdadeiro de Deus, mas perseguiam o povo de Deus. Encontramos em Mateus capítulo 12, versículo 22 em diante, acusando Cristo, chamando Cristo de maioral dos demônios, ou dizendo que ele expelia demônios pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Que blasfêmia contra o Filho de Deus. Vemos esses mesmos judeus perseguindo o povo de Deus e blasfemando contra o povo de Deus em Atos 13, 45, Atos 13, 50. A igreja que se encontrava em Esmina estava no olho do furacão, porque em Esmina havia bastante judeus. E os judeus sempre provocavam perseguição aos cristãos. E nesse contexto, o Senhor Jesus Cristo diz: eu tenho visto isso, eu conheço. Lembre-se, ele conhece porque ele mesmo foi injuriado. Contra ele blasfemaram. E ele sabe das blasfêmias contra a sua igreja. E ele tomará, e ele pelejará pela causa da igreja. Um dia ele estabelecerá a ordem para todo sempre. E todos aqueles que perseguiram os filhos de Deus prestarão contas a ele. Ele é o noivo da igreja. Ai de quem mexe com a noiva de Cristo. Que mensagem consoladora. Por isso eu disse, querido, que é uma declaração consoladora. J.K. Bill diz ainda sobre essa parte: as falsas acusações contra os santos, causadoras de opressão, identificam os judeus com Satanás, que significa falso acusador, visto que esse também é um traço característico da besta na perseguição ao povo de Deus. E Matthew Henry, comentando ainda esse texto, diz: assim como Cristo tem uma igreja no mundo, o Israel espiritual de Deus, assim o diabo tem a sua sinagoga. As assembleias que são estabelecidas em oposição às verdades do Evangelho e que promovem e propagam erros condenáveis, as que são estabelecidas em oposição à pureza e espiritualidade da adoração do Evangelho e que promovem e propagam as vãs invenções dos homens e rituais e cerimônias que nunca entraram nos pensamentos de Deus, e as que são estabelecidas para insultar e perseguir a verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores de Deus, essas são todas as sinagogas de Satanás. Ele as governa, ele age nelas, seus interesses são servidos por elas e ele recebe uma horrenda reverência delas. Queridos, assim como Deus tem a sua igreja, Satanás, que ama parodiar as obras de Deus, e o povo de Deus tem a sua falsa igreja, que corrompe os ensinamentos bíblicos. Matthew Henry ainda diz mais, ele pontua: Deus é grandemente desonrado quando o seu nome é usado para promover e patrocinar os interesses de Satanás. E ele tem grande indignação por essa blasfêmia e vai exercer justa vingança contra os que persistirem nela. Essa é a grande verdade. Os judeus que outrora foram oráculos, serviram como o ambiente onde a palavra de Deus foi propagada, onde o Antigo Testamento foi formado. Tais judeus se tornaram em filhos do diabo. O Israel, segundo a carne, se tornou sinagoga de Satanás para perseguir a igreja de Cristo.
E é o próprio Cristo que chama a falsa religião dos judeus de sinagoga de Satanás. Precisamos tratar a falsa fé com clareza, queridos. Não há espaço para mimimi. Não há espaço para um politicamente correto aqui. Não há espaço para o medo de dar nome àquilo que a Escritura dá nome. A falsa religião, o falso cristianismo, a falsa igreja é chamada de sinagoga de Satanás. Queridos, que declaração consoladora. Cristo conhece a tribulação da igreja, a pobreza enriquecedora da igreja, e ele sabe, ele conhece todas as blasfêmias e insultos dos perseguidores da igreja. E ele já vaticina isso, chamando esses de sinagoga de Satanás, apontando já para a sua destruição. Mas ainda, o versículo 10 nos mostra também uma exortação consoladora. Vimos aqui, versículo 8, descrição consoladora. No versículo 9, nós vimos uma declaração consoladora. E agora, no versículo 10, uma exortação consoladora. Diz assim, o texto sagrado: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui nesta porção, ela é caracterizada por algumas exortações de Cristo. A primeira, não temas as coisas que tens de sofrer. Não tema o sofrimento. É assim que a igreja é caracterizada aqui. Ela não deve temer o sofrimento. O sofrimento também faz parte do cuidado amoroso de Deus. Se ele é o que esteve morto e tornou a viver, se ele sofreu em todas as coisas e está vivo, se ele que é divino, ele tem poder sobre a morte e sobre o inferno, e ele está do lado da igreja, então ele tem autoridade para dizer a esta igreja: não tema o sofrimento. Ora, queridos, isso é interessante porque se você abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro 4, versículo 12, nós encontramos o seguinte lá. 1 de Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que maravilha! Por que a igreja não deve temer o sofrimento? Porque quando sofremos por causa de Cristo, quando sofremos na dependência de Cristo, nos tornamos coparticipante dos seus sofrimentos. Nos identificamos com o nosso Senhor. E mais, sobre os que sofrem por causa de Cristo e em Cristo, repousa o Espírito da glória e de Deus. Não temos razão para temer o sofrimento. O sofrimento não é para a nossa destruição. O sofrimento é para o nosso benefício. O sofrimento é para a nossa lapidação. O sofrimento nos serve para nos ensinar a nos desmamarmos deste mundo e olharmos com afinco para a nossa esperança, para a vinda de Cristo ou para o nosso encontro com Ele. Aprendemos ainda nessa porção a não temer Satanás, é outra exortação. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. A fé cristã não é um mar de rosas. Cristo não prometeu, e a Escritura não prometeu que não teríamos aflições. Pelo contrário, a nossa vida é marcada por elas. Cristo disse, no mundo tereis aflições. O nosso distintivo é que podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Contudo, veja, quem é que está por detrás dessa perseguição? Satanás. Não é à toa que os judeus são chamados de sinagoga de Satanás. Se Satanás significa
Acusador, diabo significa adversário. Se de um lado os filhos de Satanás estavam acusando a igreja, do outro lado encontramos quem é de fato o grande antagonista nesta história. Satanás, o adversário da igreja, o grande opositor. Mas olha o que aprendemos quando Cristo diz, não temas de sofrer. Cristo está dizendo que tem poder sobre Satanás. Ele vai colocar alguns de vocês em prisão. Mas fiquem tranquilos. É por 10 dias. Em outras palavras, o que Cristo está dizendo? A ação de Satanás está sob controle. A ideia aqui de 10 dias, o 10 em Apocalipse aponta para a totalidade. Como alguns comentaristas apontam, a ideia bem clara aqui é não passará disso. E aí você se lembra das 10 pragas, você se lembra das 10 palavras de comando na criação, dos 10 mandamentos, das 10 pragas. A ideia aqui é que há um resumo perfeito. O sofrimento não passará disso. Satanás está agindo, mas está agindo sob o controle de Deus, o controle de Cristo. Cristo é aquele que, como está lá em Mateus 12, do 22 em diante, quando ele confronta a blasfêmia dos fariseus, dizendo que Cristo expelia demônio pelo poder de Belzebu, Cristo disse que ele já entrou na casa do valente, amarrou o valente, está lhe saqueando os bens. Em Apocalipse 20, nós encontramos lá Satanás sendo amarrado. É dito, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Veja, Cristo disse que tinha amarrado o valente. O verbo amarrar é o mesmo que aparece aqui em Apocalipse 20. Apocalipse 20 não está tratando do futuro distante, mas de algo que já ocorreu. O livro de Apocalipse é dividido em 7 partes. Em outro momento eu darei uma exposição mostrando isso. Então aqui a história ela é repetida, mostrando agora a ênfase sobre o dragão, sobre Satanás. E é dito aqui acerca dele que ele foi preso. E por que ele foi preso? Para que não mais enganasse as nações. Isso é dito no versículo 3. Lançado no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Perceba, desde a vinda de Cristo, onde a fé cristã estava reduzida a uma nação minúscula em todo o mundo que cercava Israel, o povo de Deus, estava imergido nas trevas e sob domínio de Satanás. Mas agora, com Cristo, que amarrou Satanás, o reino de Satanás tem sido saqueado por meio do avanço do Evangelho. Esse Satanás foi preso para que não mais enganasse as nações. Essa prisão não é uma prisão física, como alguns gostam de mostrar. Quem assistiu aquele filme Megiddo, você vai perceber isso, Satanás ali preso com correntes físicas reais. A ideia aqui é que Cristo colocou controle, colocou limite sobre a ação de Satanás. Satanás tinha uma ação outrora que agora lhe foi tirada. Você ainda vê essa verdade bem exposta aqui, deixando a sua Bíblia em Apocalipse 20 aberta, em Apocalipse 12, quando no versículo 7 é dito que houve uma peleja no céu contra o dragão. E o dragão não prevaleceu contra Miguel e contra os anjos do Senhor. E é dito no versículo 9 de Apocalipse 12 que Satanás foi expulso, a antiga serpente que se chama Diabo. E olha o cântico dos santos no versículo 10 de Apocalipse 12. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro. É interessante porque essa guerra é deflagrada contra Satanás após o filho varão nascer da mulher, nos versículos 5 e 6 de Apocalipse 12, e ele subir aos céus, isto é,
uma alusão à sua ressurreição e ascensão. Na ressurreição e ascensão de Cristo, no ministério terreno consumado também, na ressurreição e na exaltação também de Cristo aos céus, Satanás é amarrado, é derrotado, é limitado. Então o que Cristo está dizendo aqui à igreja de Esmina é: não tema a perseguição de Satanás. Ele age, mas ele age com limite. Sim, ele é um leão ao vosso derredor querendo tragá-los, mas há uma coleira sobre ele, um domínio sobre ele. O diabo é o diabo de Deus, como já disse certo pregador. Ele está debaixo do domínio de Deus. Ele nada mais é, como disse outro pregador, do que um cachorro, do que um cão no quintal de Deus. Ele nada mais é do que um mordomo na cozinheira do Eterno, como outro pensador já falou. Satanás não passa de um servo rebelde, irado, mas continua debaixo da coleira e do domínio do Senhor. Vocês terão tribulação, vocês serão postos à prova, alguns serão aprisionados, mas fiquem tranquilos, Satanás está sob o meu poder. É isso que Cristo está afirmando. E aí uma exortação que nos é dada ainda aqui em Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é outra exortação. O que significa ser fiel até a morte? William Hendrickson nos ajuda a entender isso quando fala: ser fiel até a morte não significa meramente ser leal até morrer, mas ser fiel ainda que isso custe a vida. E é isso mesmo. Então a ideia aqui não é que a lealdade ela é exigida na hora da morte. A lealdade é exigida por toda a vida. Alguns diriam: se eu precisasse morrer por causa do evangelho, eu morreria. Você não precisa morrer por causa do evangelho aqui no Brasil. Você precisa viver por causa do evangelho. Você precisa viver para Cristo. Você precisa ser fiel durante toda a sua vida, até quando a morte chegar. Você precisa dizer como Martinho Lutero: se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. E lá em Apocalipse 20, que nós lemos, quando Satanás é preso, nos é dito que ele foi preso até se completar 1000 anos. E aí a linguagem que é usada posteriormente é que o povo de Deus reina com Cristo enquanto Satanás está preso. Versículo 4 diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse 1000 anos não é literal. Esse 1000 anos aqui, em outro momento a gente pode discutir isso. 1000 anos é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É o período entre a ascensão de Cristo e a consumação. A ideia é que nós já reinamos com Cristo hoje. Então o que nos cabe é ser fiel até a morte. E receberemos a coroa da vida. E o que é a coroa da vida? Essa coroa da vida significa pelo menos 2 coisas importantes aqui. A primeira, como o J.K. Bill bem pontuou, significa participação no governo vitorioso e celestial de Cristo. Vemos o cavaleiro branco usando uma coroa em Apocalipse 6:2. Vemos Cristo, essa ideia aqui, com uma coroa reinando. E o que nós precisamos inferir disso aqui é que receber uma coroa é participar do governo régio do Senhor Jesus Cristo. Você se lembra da promessa que é dada em Apocalipse, uma promessa que é particularmente dada a Cristo, mas que também é oferecida à igreja, é também estendida à igreja, em que nós receberemos também um cetro de ferro para governar o mundo. Nós estudaremos isso na carta à igreja de Tiatira, como está lá no versículo 26 e 27.
do capítulo 2 de Apocalipse 26, 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás e reduzirás a pedaços como se fossem objetos de barro. A igreja é chamada a reinar juntamente com Cristo, a governar o mundo. Haveremos inclusive de julgar o mundo. Exploraremos isso melhor a igreja de Tiatira. Então a ideia de receber uma coroa é de participar do reinado de Cristo, juntamente com ele, como vice-regentes de seu maravilhoso reino. Mas também a construção sintática do grego permite uma outra tradução aqui. A ideia é literalmente a seguinte, é como se a tradução é: dar-vos-ei a coroa, isto é, a vida. Essa coroa seria a própria vida eterna. E é nesse sentido que, por exemplo, nós encontramos Tiago, capítulo 1, versículo 12, falando. Tiago 1, versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A ideia é que ser fiel até a morte. E quando você pensar que a morte acabou com você, você será coroado com uma vida mais abundante do que a vida que você viveu. A própria vida eterna. Pois essa é a promessa do Senhor. É a promessa de que teremos vida. E nada mais adequado do que após morrermos sendo fiéis a Ele, do que sermos coroados com a vida eterna. Ok? Mas para isso há uma exortação. Ser fiel até a morte. Que exortação consoladora. Não devemos temer o sofrimento. Por que não? Porque também não devemos temer Satanás, que está debaixo do controle de Deus. O sofrimento e Satanás debaixo do domínio de Deus. Por que temos que ser fiel até a morte? A morte não é o nosso fim. É apenas o descortinar para uma vida mais intensa, perfeita e feliz. Quando morrermos, há uma coroa muito mais bela do que a coroa de Esmina, do que o Monte Pagos. Aquela coroa de Esmina que ruiu. Esmirna, enquanto cidade, ainda existe hoje, a cidade de Izmir, na Turquia. Mas veja, já não existe mais aquela cidade com aquela pompa de outrora. A coroa de Esmina nada mais é. Não existe. Mas a coroa da vida é prometida a todos aqueles que amam o Senhor e que permanecem fiel até a morte. Queridos, e para finalizar, nós encontramos aqui também uma promessa consoladora. Veja como termina Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Não sofrerá o dano da segunda morte. Que promessa consoladora. Ao vencedor. Aqui a palavra vencedor é literalmente aquele que está vencendo. Traz o texto original da ideia de uma continuidade. Refere-se à perseverança dos santos. A esse que está vencendo, há uma ordem. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante, Cristo é que fala, que dá essa carta. Essa carta entrega ao anjo. O anjo lê para a igreja, quem lê é o anjo. Mas quem comunica ao seu coração é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo falou a você no seu interior, no seu íntimo, ouça o que ele diz. Ouvir aqui é mais do que escutar, é atender. Atenda ao que o Espírito Santo diz à igreja. E ele diz ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E há uma promessa consoladora aqui. A promessa é que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Qual é a nossa primeira morte? Essa primeira morte, ela pode ser tanto uma referência à morte espiritual, uma vez que nós já nascemos mortos, e a primeira ressurreição é a regeneração, e a segunda morte poderia ser uma referência à morte física. Contudo, em Apocalipse, a segunda morte, ela refere-se à perdição eterna dos ímpios. Se você abrir ainda em Apocalipse, capítulo 20,
versículo 6, você lerá o seguinte, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, isto é, na regeneração. Né? Sobre esses, a segunda morte, que é a morte espiritual no caso aqui, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Mas veja, embora seja aplicável isso à morte espiritual e uma ressurreição espiritual, que de fato está falando essa primeira parte, essa segunda morte ainda é melhor entendida à luz do versículo 14 do mesmo capítulo. Veja, Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja, o lago de fogo é a segunda morte. E o que é louco aqui é que a morte e o inferno, o Hades, foram jogados dentro do lago de fogo. O que é isso, meu amigo? Tem algo pior do que o inferno, porque o inferno foi jogado dentro de um lago de fogo. Então, há uma maneira de se entender isso. Alguns preferem traduzir morte e sepultamento, né? Foram lançados dentro do lago de fogo. Mas eu creio que não faz jus ao texto. Embora é uma tradução possível para Hades, né? Sepultura. Mas a Escritura deixa claro, a Escritura sempre fala da realidade, ela deixa claro que existe dois estados, né? Dois estados em que os mortos podem se encontrar. Calma aí, não é heresia. Né? Existe o chamado estado intermediário da alma, que é aquele lugar onde se encontram os espíritos desencarnados. Como assim, espíritos desencarnados? Se você morrer, o seu corpo fica, ok? Seu espírito vai. Para onde vai o seu espírito? Vai para o seio de Abraão, para o paraíso, como Cristo fala. E para onde é que vai a alma dos ímpios? Para o Hades. Se lembra na história do Lázaro e do mendigo? Vai para o Hades e em tormento ele fica lá. Só existem esses dois estados, tá bom? Não existe lugar intermediário. Existe estado intermediário. E isso é distinto, é diferente uma coisa da outra. Então o estado intermediário, chamado de paraíso, e o estado intermediário dos ímpios, chamado aí de Hades, desse lugar de tormento. Mas há um lugar que a Escritura usa um termo específico para ele, que é o estado final dos ímpios. Né? Então há um estado que a Escritura usa um termo particular para os ímpios. É chamado geralmente de Guiena. Se você abrir lá Mateus 10, 28 em diante, né? Não tema quem mata o corpo, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então esse inferno aí não é a palavra Hades, é a palavra Guiena. É uma alusão ao vale de Inom. Né? Gue aí é de onde vem geografia. Então é terra de Inom, muito conhecido no Antigo Testamento, um lugar onde se sacrificavam, queimavam filhos a Moloque, um falso deus, e que se tornou um grande lixão em Jerusalém, onde o fogo ali não se apagava daquele lixão. Cristo usa essa linguagem para referir-se a um estado final dos ímpios, onde não apenas a alma vai ser atormentada, mas o corpo. E de maneira interessante, toda vez que Cristo fala de um lugar que será de punição para o corpo, ele usa não Hades, ele usa Guiena. Por exemplo, se teu pet, sua mão te faz pecar, arranca e lança fora, porque é melhor entrar no céu maneta do que com as duas ser lançada no inferno. Veja como você vai de corpo, a expressão usada aí é Guiena. Em outras palavras, o Guiena, que relembra aquele lixão de fogo, de cheiro de enxofre, cheio de vermes, apontam para essa realidade descrita em Apocalipse, que é o lago de fogo. Resumindo a história toda, resumindo tudo, a ideia aqui é que na consumação, aqueles que estão no estado intermediário, né, os santos ressuscitarão para os novos céus e a nova terra, e os ímpios ressuscitarão para o lago de fogo, para a segunda morte. Dito isso, a promessa aqui é que o vencedor, ele não herdará, ele não irá para o lago de fogo. Ele não sofrerá o dano da segunda morte.
Ele não ressuscitará para a perdição. Que mensagem consoladora! E se eu morrer, Senhor, qual é a garantia que eu tenho após a minha morte? E o Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ao vencedor, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Aquele que crê em Cristo, de modo algum, será lançado no lago de fogo. Tá bom? Então essa é a promessa maravilhosa. Dito isso, queridos, vamos para algumas aplicações. Primeira aplicação. Esse texto nos ensina que a perseguição religiosa ela pode vir até do meio religioso, até de dentro da igreja. Os judeus apostataram da fé. Muitas igrejas têm apostatado da fé. E uma de suas características de sua apostasia é perseguir a verdadeira fé. Então nós devemos esperar isso. Todo que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Tá bom? Isso é importante para que nós entendamos que uma igreja pode se tornar a sinagoga de Satanás. Precisamos entender que Satanás labora muitas vezes dentro do arraial da igreja. Mas o Senhor preserva os seus. Outra aplicação que surge daqui é como nós não devemos ter medo da morte, queridos. A morte não é o fim. Como disse ali o pai do existencialismo, apesar dos danos do pensamento de Søren Kierkegaard, mas ele foi preciso, cirúrgico e verdadeiro quando disse: porque na linguagem humana, a morte é o fim de tudo. E como se costuma dizer, enquanto há vida, há esperança. No entanto, para o cristão, a morte de modo algum é o fim de tudo. E nem sequer um simples episódio perdido na realidade única que é a vida eterna. A morte implica para nós infinitamente mais esperança do que a vida comporta, até mesmo quando saúde e força transbordam. Essa é a visão que temos que ter da morte. A morte não é o fim, queridos. Eu concluo contando rapidamente a história de Policarpo, um pastor desta igreja. Policarpo foi pastor de Esmina e foi alguém que foi fiel até a morte. Policarpo foi preso pelo império. Pegaram Policarpo, colocaram ele num jumento e levaram ele à cidade para tentar convencê-lo a abandonar sua fé. Quando os seus perseguidores chegaram, levaram até ele um homem chamado Herodes, um nome comum na época, né? E esse Herodes era capitão das tropas locais dali. E Herodes tentou convencer a Policarpo a se salvar. E Herodes diz a Policarpo: ora, que mal há em dizer César é o Senhor e oferecer-lhe incenso? Qual é o problema disso? Policarpo recusou a sugestão de renunciar a Cristo. O funcionário então se tornou ameaçador, se irou contra Policarpo, empurrou Policarpo da carroça, de tal maneira que Policarpo feriu a sua perna. Policarpo era um idoso. Sem sequer virar o rosto, Policarpo andou rapidamente enquanto os soldados o escoltavam até o estádio. Quando ele chegou ali no estádio, um barulho ensurdecedor surgia da multidão. Se deleitando com o sofrimento de Policarpo, com o que iria ocorrer, e algum dos cristãos disse então ali a Policarpo, alguns que estavam no meio da turma, gritou: "Sê forte, Policarpo, e comporta-te como um homem." Então ele é levado diante do procônsul, que incita novamente Policarpo a negar sua fé e a se curvar diante do imperador. "Jure pela fortuna de César, arrependa-se." Jure pela fortuna de César. E Policarpo não atendeu ao pedido do procônsul. E aí o procônsul insiste novamente com Policarpo para que ele negasse a Cristo. E Policarpo então diz: "Há 86 anos eu tenho sido seu servo e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou?" E aí ele disse: "Mas nós não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal."
Novamente o procônsul exorta Policarpo a jurar por César. Desta vez Policarpo respondeu: como você finge não saber quem e o que sou? Ouça-me declarar, disse Policarpo, com ousadia. Eu sou cristão. E se você quiser saber mais sobre o cristianismo, ficarei feliz em marcar uma reunião. Isso diante da morte, queridos. Furioso, então, o procônsul diz: você não sabe que tem animais selvagens à sua espera? Eu o entregarei a eles, a menos que você se arrependa. Policarpo responde: pode trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Procônsul então ameaçou queimar Policarpo vivo, e Policarpo disse: você me ameaça com fogo, que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e o castigo eterno reservado para os ímpios. Por que você está se delongando? Faça o que lhe agradar. E assim, Policarpo foi martirizado. Ele foi pastor dessa igreja. Ele ouviu o que Cristo disse àquela igreja. Ele ouviu o que o Espírito disse àquela igreja. Ser fiel até a morte. Policarpo foi fiel até a morte. E hoje, ele tem a coroa da vida. Que Deus nos dê essa ousadia. Amém. Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e aplique a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos, Deus Santo. Nos ensina a sermos fiéis até a morte. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, assim está encerrado. Que o Senhor abençoe a todos e até terça-feira.